Petiu Porã, seja bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Episódio de hoje, uma entrevista com a jornalista Verônica Mendrona, jornalista da Data Center Brasil. Você escuta o nosso podcast e também assiste os nossos episódios em vídeo no YouTube, Facebook da BTV Bertioga e também nas principais plataformas de áudio, para você assinar e diariamente escutar as nossas entrevistas. Um bate-papo sobre política aqui do litoral, mas também com os protagonistas da política do Congresso Nacional, Alesp, Câmara de Vereadores. Hoje eu tenho uma alegria aqui de estar no nosso podcast, uma colega jornalista que eu sou fã de carteirinha, que mexe com números, entre outras coisas. Uma talentosérrima colega, jornalista Verônica Mendrona, da Data Center Brasil. Oi, Verônica, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Alê, é um prazer, o prazer é todo noite estar aqui com você, admiro muito o seu trabalho, estou muito feliz com o programa Litoral Voto a Voto, eu quero desejar a você muito sucesso nessa empreitada. A gente sabe que não é fácil empreender na vida, ainda mais no ramo da comunicação, né? Eu sempre brinco, falo que todo mundo vê a comunicação e a gente sabe que não é fácil empreender, ainda mais nesse momento que todos nós estamos aí atravessando, né, o mundo inteiro nessa questão econômica, mas desejo a você todo o sucesso do mundo, você tem competência para isso, você desejar um grande abraço e cumprimentar também a todo o público do Litoral Voto a Voto. Verônica, eu tenho vários motes de entrevista para fazer, de perguntas, né, para te fazer. Eu quero começar perguntando da sua trajetória, onde você estudou, conta um pouquinho da sua parte acadêmica e da sua experiência profissional. Bom, vamos lá. Nossa, agora aqui começou a chover dentro. Caindo mais um toró aqui, é o segundo do dia. Bom, eu me formei em jornalismo, né? Eu sempre gostei de, assim, a gente que é mulher, né? Tem aquela figura da professora, né? Acho que eu e milhões de mulheres sempre sonham em ser professora. Aí depois vem os filtros, né, da vida e a gente vai descobrindo aí nossas aptidões. Eu sempre achei que eu me comunicava muito bem e escolhi fazer jornalismo, embora minha mãe sempre me disse que eu tinha que ter feito direito, né? Deveria até ter feito também direito, quem sabe ainda não vai ser a minha próxima faculdade. Mas me formei em jornalismo no ano de 2000, lá na Unisanta, na Universidade de Santa Cecília aqui de Santos, tive professores muito bacanas, foi um curso muito bom. E aí, naquele momento, no terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer a produção do programa Momento dos Jogos e estagiar lá na TV Santa Cecília. Aí passei pelo Momento Jogos, que sempre foi a porta de entrada dos alunos. Depois eu fiz produção na área do programa Fronteiras da Ciência, e depois eu fui para o jornalismo, fiquei fazendo estágio lá até o final da faculdade. E então o diretor Chalub, diretor da Faculdade de Comunicação, ele que até o ano passado ele ficou mais de 20 anos lá na faculdade. Você conhece o Chalub, né? Eu sou do Santa também, conheço. É filho do Santa também? Sou também, sou da geração chalubiana. Ai, legal. E do professor Patela, que nos deixou recentemente também, saudoso. Que nos deixou, infelizmente. E aí, então, naquela época, quem coordenava os estágios da universidade era o professor Albertino, também já falecido. E aí ele me indicou, o Chalub queria alguém para que trabalhasse na área de produção de TV para um cliente da empresa dele, e ele me indicou. E lá comecei, fiquei na Enfoque Comunicação durante 4 anos, fazendo parte de comunicação institucional, assessoria de imprensa, jornais internos. Sempre gostei muito de comunicação interna. Quem sabe um dia eu volte a fazer, eu gosto demais dessa área de comunicação interna. E aí prestei serviço para uma unidade de uma fábrica de Cubatão, fábrica de negro de fumo, que é aquela substância que todo pneu, tudo que tem borracha, toda essa questão, todo esse material que a gente vê, que tela de computador, borracha, lá era mais para borracha, vai o negro de fumo. Então, fiquei lá 4 anos nessa empresa, prestando serviço, né, para essa empresa de Cubatão e para outros clientes também, e, paralelamente, também fazendo o jornal Boc News, né, Boqueirão News, depois eles mudaram o nome para Boc News. Quando, então, em 2004, o jornalista Rodolfo Amaral,
que eu tenho um orgulho e uma honra de ele ter aparecido no meu caminho. Ele me convidou para fazer a campanha, na época, a campanha do Vicente Cassione e do Armênio Mendes. Então, o Cassione era candidato a prefeito, foi candidato a prefeito de Santos, naquela época, 2004, e o Armênio Mendes, também falecido, o empresário Armênio Mendes, era candidato a vice. E aí eu fiquei super... meu olho brilhou, porque eu falei assim, caramba, participar de uma campanha política, como deve ser? Eu sempre tive curiosidade de saber como são os bastidores de uma campanha política. E então, a partir de então, 2004, eu me desliguei do jornal, né? Não poderia nem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, primeiro pela questão ética, segundo pela questão do tempo. Então, mas quando eu saí, o Chalub e o Fernando falaram, assim que acaba a campanha, se você quiser voltar para o jornal, as portas estão abertas. E sabe, é muito bom a gente ter porta aberta, né? A gente sair de algum lugar que a gente está de uma forma tranquila, serena, e assim aconteceu. Tanto é que eu falo com o Fernandinho até hoje, quase todo dia a gente se fala aqui pelo Zap. E a esposa dele também tem uma casa de massas, que eu sou cliente, então eu falo com ele por 2 motivos. Pela questão da comunicação e pela questão da fome também, né? Aproveita um pouquinho. Não pega o seu raciocínio, só pega a carona no abraço, dá um abraço no Jairo também, que é um dos fundadores do Boqueirão News, que é um amigo Grande querido Jairo que eu Sérgio. tenho também. Vamos lá, e daí? Bom, aí você foi trabalhar com o Rodolfo. Eu fui trabalhar com o Rodolfo e depois da campanha do Cassione, que foi uma campanha muito legal de fazer, né? Ele não ganhou as eleições, eu ganhei muita experiência, fiz muitos colegas. Então, foi uma campanha muito, muito bacana de fazer. Bom, e daí eu continuo trabalhando com o Rodolfo, lá se vão 17 anos, mas trabalhamos juntos, né, na consultoria, prestando serviço para muitos municípios, consultoria, parte financeira, tributária, consultoria de comunicação. E aí a gente está, até hoje eu trabalho com o Rodolfo, lá se vão 17 anos, e hoje nós somos sócios, né? Ele me convidou para ser sócia dele, e eu aceitei com muito orgulho. Também fiquei, durante esse tempo, 9 anos, fazendo assessoria de comunicação do Sindicato dos Médicos de Santos e região, que, na verdade, pegava as cidades, não era da Baixada Santista, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande. Então, durante 9 anos, também fiz assessoria de comunicação para o Sindicato dos Médicos, e lá fazia tudo de comunicação, né? Desde evento, assessoria de imprensa, fazia o jornal interno, fazia toda a comunicação do site. Então, assim, também foi uma experiência muito legal, porque lidava com essa parte de organização de eventos, que também é uma área importante. Aliás, Ali, não sei se você concorda comigo, mas hoje, assim, a gente se forma... eu sou profissional de comunicação com bacharelado em jornalismo, mas hoje o profissional de comunicação, ele não pode falar, eu sou jornalista, só escrevo. Não, só faço... Não, tem que saber fazer... A pessoa que se forma hoje, acho que em qualquer profissão, tendo uma visão muito restrita da sua área, ela está fadada ao fracasso, né? Eu não preciso tirar grandes fotos, mas eu tenho que saber, até comentei outro dia aqui com amigos, a gente precisa saber um pouco de tudo, né? Até para você pedir para um cliente, poxa, eu não sou uma exímia fotógrafa, mas eu tenho que saber como que eu vou pedir uma foto. Que foto é essa que eu quero? Como faz uma foto? Até para saber se eu não estou sendo enganada. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas isso é muito difícil. Não, não é muito difícil. Então, a nossa obrigação é ter uma... E até para você se inserir no mercado, né? Hoje, por exemplo, o profissional de comunicação, que ele não está atento às questões digitais, já morreu esse profissional. A gente brigava na faculdade há 15 anos, quase 15 anos atrás, porque a gente queria ter aula de software de edição, já 15 anos atrás, e não tinha, era uma transição ali da tecnologia, ainda tinha aqueles professores super clássicos, assim, né? Coisa do texto mesmo, né? Coisa do texto, aí para diagramar tinha aquela coisa das paicas, eu falei, paicas, né? É tudo hoje, está tudo no computador, eu não tenho que pensar em paica. Eu mexi com fotolito, eu fiz técnico de publicidade nos anos 90, né? Então eu mexi com fotolito, com filme, eu sou um jurássico. Você está falando de tirar foto? Eu trabalhei com repórter, tinha fotógrafo quando eu comecei em jornal. Ô, velhice. Ô, Verônica. O fotolito é como se fosse um mimeógrafo, Nossa, né? Verônica do céu. As proporções é como se eu fosse de mimeógrafo, né? Então, não, sabe uma coisa que você estava falando, que me dava um pânico? Quando a máquina era de filme, que é uma outra coisa que talvez a molecada não vai, nem só vai saber em livro de história,
que você só sabia se tinha foto boa quando você chegava na revelação, né? Eu tava lembrando do suspense, que a gente ficava, nossa, será que eu tirei alguma foto boa? Será que, né? Não, e nas viagens, né? Se fazer aquela viagem e tal, aquele aniversário, tinha um monte de foto, aquele filme de 36 colorido, e aí você não encaixava o filme direito, você achava que estava tirando alguma foto, aí você via, não tinha foto nenhuma. Né? Tragédia. Hoje a gente tira foto a cada segundo, já são não sei quantas fotos uma máquina consegue fazer, uma máquina de ponta hoje consegue fazer por segundo. Então, quer dizer, mas isso é bom, isso é experiência, isso é vivência, né? Isso é bagagem de vida, isso é muito bom. E aí, só para completar, trabalhamos juntos esse tempo todo, né? E me orgulho muito dessa trajetória. Fiz pós-graduação lá na Metodista em Planejamento Estratégico da Comunicação. Depois eu também fiz gestão pública na Universidade Federal de São Paulo, um curso muito bacana, né? Já que como eu lidava com essa questão pública, né, fazendo consultoria para municípios e tudo mais, também nessa questão política. Então, fiz essa pós-graduação, que também foi muito bacana, conheci pessoas legais, as quais eu tenho contato até hoje. Então, a vida acho que é isso, né? Também tenho muita saudade da Prefeitura de Bertioga, né? Fui muito para a Prefeitura de Bertioga, foi aí que eu te conheci, a caçula da Baixada Santista, uma cidade bonita, uma cidade querida, uma cidade que expandiu bastante, né? Logo vou aí comer um peixinho aí em Bertioga. Nossa convidada. Por conta dessa pandemia, aí a gente tem que se cuidar mais, né? E cada hora é uma fase que está laranja, vermelha, amarela, e às vezes a gente até se confunde. É tanta cor que eu já fico até confusa. Então, mas é uma realidade que a gente vive, né? Hoje, mas com certeza quero tá aí pertinho de Bertioga. A minha mãe foi para Bertioga esse final de semana. Meus pais foram ajudar uma prima que acabou de mudar para a cidade de Bertioga. Desculpa, caiu aqui tudo. Desculpa. Tudo bem. E ela mudou para Bertioga esse final de semana. Abriu uma empresa aí e está muito feliz. E falou assim: nossa, estou adorando. Ela morava em Santos, todo dia para Bertioga. Ela pegou a mãe dela e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou morar lá. E ela está feliz. Aí meus pais foram lá ajudá-la um pouco. E voltaram assim super felizes, né? Fazia tempo que eles não iam para Bertioga. Eu falei assim, gente, mãe, Bertioga cresceu muito, né? E aí ela voltou radiante. Ela falou assim, acho que janeiro eu vou ficar lá com a prima, eu vou ficar lá curtindo uma piscina. Eu falei assim, então vai aproveitar um pouco a vida. A vida é isso. Modéstia à parte, é muito bom morar em Bertioga mesmo, uma qualidade de vida incrível e natureza. Verônica, eu tenho dois motes que eu queria pegar com você, tá bom? Vamos lá. Começando da política, né? Eu até coloquei recentemente na página do Facebook da BTV Bertioga aquele trechinho do Platão que o maior castigo para as pessoas que não se interessam por política é ser governado porque se interessa, né? Exatamente, porque... frase muito sábia. É Platão. A gente está e no momento a gente vive a gente viveu um processo da nova política, enfim, né? Um debate onde foi bastante demonizado o nosso papel de mídia e o papel da política também. Eu queria te perguntar sobre isso. Onde estão os demônios na política, na mídia? Como é que você, como jornalista de 20 anos atuando nessa área, enxerga? Olha, eu acho muito, muito lamentável o que a gente tem vivido, né? De todas as formas. Acho que tem exagero de todas as formas. Muita gente fala que eu detesto política, não quero saber de política, mas a gente faz política todo dia. A gente faz política em casa, a gente faz política quando decide para onde vai, para onde deixa de ir, a gente faz política no trabalho, a gente faz política no relacionamento, com a família. Então, a gente acaba tendo uma visão da política muito estreita, talvez, né? E você falou uma grande verdade, essa frase é uma grande verdade. Quando a gente, e principalmente, Ale, quando a gente vota, a gente acha que a gente vota e nosso dever acabou ali. Minha responsabilidade é que eles que governem, muito pelo contrário. Eu acho que, de certa forma, talvez na última década, nas 2 últimas décadas, a gente tenha amadurecido um pouquinho. Isso é uma questão cultural, né? Que ela vai, eu acho que lentamente, mas é importante que tenha algum passo. Infelizmente, o Brasil ficou dividido. São 2 lados, as pessoas brigam, não se entendem. Eu acho que, assim, cada lado tem um pouco de razão, né? É muito triste o que está acontecendo com a nossa
classe, né, da mídia em geral, até porque eu acho, Ale, uma questão que tem a ver muito com isso da nossa profissão ser tão demonizada hoje em dia, é por conta de que muitos profissionais não são profissionais. Aquela história que a gente fala do sem diploma e com diploma, sabe? Ficou muito a mistura entre os profissionais de imprensa. Depois que o Fantástico inventou aquilo de repórter por um dia, todo mundo acha que é repórter, né? Quanta responsabilidade a gente tem que ter com uma informação, né? Então, eu fico muito triste com o que tem acontecido no Brasil, procuro me esclarecer. Eu acho que as pessoas... um outro erro que tem contribuído para esse cenário é que todo mundo sempre acha alguma coisa quando é perguntado. Então, a gente tem a mania de, se alguém fala assim, aconteceu uma situação X, aí a gente fala assim, nossa, e aí, Ale, o que você acha? Nossa, eu tenho que achar alguma coisa, né? Eu tenho que achar qualquer coisa, porque senão eu vou falar que eu sou ignorante, que eu não sei de nada. Então, e às vezes o que eu costumo fazer, que é uma lição que o Rodolfo me ensinou, é o seguinte: antes de você achar alguma coisa, vai pesquisar, vai procurar saber até que ponto está cada verdade, e aí você forma a sua verdade. E aí vai o poder do convencimento, né? É a história do advogado, né? Tem um advogado brilhante, ele vai te convencer de uma coisa, e o outro pode fazer uma palestra brilhante, te convencer daquele mesmo tema completamente contrário. Você fala assim, nossa, mas com quem que eu estou concordando agora, né? Então, eu gosto de analisar as situações. A gente tem... Pode falar. Não, pode concluir. Então, assim, eu acho que essa questão da profissionalização dos profissionais de imprensa está sofrida, né? Ficou muita mistura, acho que contribuiu para esse cenário. Não é vergonha para ninguém dizer não sei, vou me apurar mais dessa situação. Eu brinco uma vez, e é uma coisa que eu brinco, mas é verdade. Desde que eu me formei, a minha avó tem 94 anos, se recuperou da Covid o ano passado. É que a minha família é assim, Ale, quando tem alguma coisa, o pessoal quer pegar logo, sabe? Quer ser os primeiros a pegar. Então, olha, maio do ano passado foi todo mundo, foi um por um, ficando com Covid, né? A primeira situação foi a do meu tio, mas ele não ficou hospitalizado. A única que ficou hospitalizada foi minha avó, que se recuperou, não foi para UTI, não foi entubada, não foi nada. Minha avó não se alimenta bem, né? Tem várias comorbidades. E ela, graças a Deus, só ficou no oxigênio. Claro, fica debilitada, né? Pessoa de 94 anos, mas ela se recuperou rapidinho. Nada que uma comidinha da minha mãe não aumente a imunidade da minha avó e muito carinho também que a gente tem por ela, graças a Deus. Mas, enfim, essa situação da pandemia, aliás, é um capítulo à parte. Então, eu acho que, assim, a minha avó, voltando nela, né? Eu estava até me perdendo aqui no raciocínio. E aí, minha avó... falou um dia para mim assim, ai filha, como é que vai estar o tempo amanhã? Isso já faz muitos anos. Aí eu falei assim, avó, não sei, não vi a previsão do tempo. Aí ela virou para mim assim, mas você não é jornalista, você tinha que saber. Aí eu falei assim, eu não tenho que saber nada, eu não tenho que saber como é que vai estar o tempo amanhã, eu não sou moça do tempo, né? Então, quer dizer, por quê? Porque as pessoas têm um profissional de comunicação como referência, então acho que a gente tem que saber tudo de tudo, né? E não é assim. Então, eu procurar, sabe de tal coisa? Olha, não sei, eu vou formar minha opinião, deixa eu pesquisar um pouco, me dá aí um tempinho, 2 horinhas, dependendo do assunto. Às vezes um cliente liga, Verônica, aquilo que aconteceu lá no Senado, na Câmara, eu falei assim, não sei, não tive tempo de ver, deixa eu me apurar um pouco mais para formar uma opinião, para te dar um parâmetro, né? Eu vou dar um cenário e, às vezes, também a minha opinião, a gente também não pode se achar o dono da verdade, que é um outro erro. Hoje, todas as correntes hoje se acham donas da verdade, e isso não contribui para o debate. E a gente vê, Ale, que as pessoas elas já têm aquela opinião formada, então elas não aceitam. Por mais que você fale que essa garrafa está quase cheia, a pessoa vai falar que ela está quase vazia, ela não está enxergando a quantidade de água que ela tem. Ou vai dizer, né? Ou vai dizer que é refrigerante que está dentro, que é uma outra classe, né? Que é o pessoal do pós-verdade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, para a gente ir fechando aqui o nosso podcast, mas muito importante. Você falou de política, falamos também da mídia, né, que no momento está sendo bastante demonizada, e a política que classicamente já é um meio que, não sei por que a gente fala tão mal da política, talvez seja uma raiva do nosso alter ego, né, do nosso espelho, porque as pessoas que nós elegemos estão lá, né? Porque quando a gente fala de política, o que vem na mente das pessoas, talvez?
aquela imagem do político todo engravatado lá em Brasília e aqueles escândalos que roubou isso, roubou aquilo, corrupção, lavagem de dinheiro. Talvez a imagem hoje, por tudo que nós passamos aí no Brasil, nas últimas décadas, né? Na história do Brasil, não é? É na história do nosso Desde a Brasil. colônia. Desde a colônia, né? Aliás, o Brasil foi colônia de exploração. Esse também é um grande capítulo da história, né? Foi colônia de exploração e não foi colônia de fixação. Então, isso já é uma outra. Isso já contribui para toda essa cultura que a gente tem arraigada ao longo desse tempo todo. Mas eu acho que é isso. Eu não vou falar para você que eu perdi a esperança, fico desanimada, você também deve ficar, mas eu tenho a esperança que a gente sim, e é importante, eu queria até deixar um alerta antes de encerrar o podcast. Hoje em dia, é uma coisa que o Rodolfo sempre fala. Ele fala assim, toda vez que eu tenho uma ideia, eu ponho lá no Google e vejo que 5.000 pessoas já pensaram a ideia que eu achava que era brilhante. Genial. Né? E a gente usa muito a rede social para ver a vida dos outros. E a gente precisa se apurar mais da verdade. Então, se eu quero saber se a tendência ou a corrente ABC, ou se o assunto o que tá rolando na mídia, deixa eu pesquisar mais sobre isso, até para você conversar com os amigos. Às vezes eu vejo pessoas que mandam alguma coisa no nosso WhatsApp e, olha, ela manda, ela não pesquisa, ela não olha, né? Eu já perdi eu perdi uma grande amiga por conta disso, ela ficou brava comigo, ela mandou para mim uma notícia fake de uma senadora, né? Pegou uma gravação de uma senadora falando... até acho que é importante, se você me permitir, Ale, contar esse caso rapidinho. Eu nunca escuto áudio, é muito difícil ouvir áudio ou vídeo de WhatsApp. Mas ela, até então, isso já tem uns 3 anos, uma senadora dizendo que ela era a favor do aborto, porque muita gente nascia com rinite, então isso era uma situação pela qual ela era favorável ao aborto. Eu ouvi aquilo, eu falei assim... Tem alguma coisa errada. Tinha que exterminar mais da metade do planeta, né? Porque, assim, primeiro que você não consegue ver se a pessoa tem problema respiratório ou não, aí aqui em casa só ia sobrar eu, viu? O resto da molecada, a Mari, todos. Na minha casa só ia sobrar meu pai e minha mãe, porque também meu irmão. Ô, Verônica. Então, mas não tinha nada a ver com isso. Não, imagina. Era uma frase Verônica, que não tinha nada a ver. Eu recebi que eu lembrei até de você, que era a minha última questão aqui, mas eu vou guardar para a nossa próxima entrevista. Já vou dar a pauta da próxima entrevista, eu quero falar de números, tá? Dessa parte de jornalismo com números, para a nossa próxima participação. Tem o número da pandemia, muito interessante, números da pandemia aqui. Mas você estava falando, eu lembrei de vocês, num grupo meu de WhatsApp veio uma lista de verbas que teriam ido para prefeituras. Só que não tinha nenhuma fonte de informação, nenhum título. E eram umas verbas... o discurso era o seguinte, olha, o presidente mandou o dinheiro e as prefeituras lá não estão usando bem. Aí um amigo meu, ele não brigou comigo, graças a Deus. Eu falei, cara... que aí volta no começo da nossa conversa da formação do jornalista, né? Cidade de Apiaí, sei lá, não recebeu 8 milhões de reais, cara. O orçamento dessa cidade sei lá, o cara não gira isso de orçamento da cidade, às vezes, né? O cara que vai ver esse número vai ficar bravo com o prefeito, pode dar um tiro no prefeito se a avó dele morreu de Covid lá, entendeu? As pessoas talvez não tenham essa compreensão de quão sério é você dar uma informação falsa assim. Você pode causar... Na faculdade a gente aprende, tem aula de ética todos os anos da faculdade, não é isso? Você lembra aquele caso do Guarujá, no Morrinhos, né? Que a moça foi morta porque confundiram a moça com uma pessoa que teria feito... sacrifício com criança. Sacrifício de uma criança. Ela morreu. Ela era uma mãe de família, deixou uma criança pequena, o marido, quer dizer, foi brutalmente assassinada, porque alguém disse na rede social que ela era a moça que teria aparecido na página, quer dizer, um absurdo. E voltando ao caso, e aí eu falei assim, aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, totalmente sem pé nem cabeça o que ela está me falando, totalmente sem sentido. E coloquei no grupo, eu falei assim, olha, isso é fake e tal, primeiro que a senadora não tem esse nome, não tem nada a ver, isso era uma frase... isso não tinha nada a ver, a discussão era uma questão de legislação trabalhista e porque assim colocaram essa questão da rinite escrita e o áudio dela, que não falava nada de rinite, não tinha nada a ver, né? E às vezes é aquilo, a pessoa coloca umas frases no WhatsApp e o vídeo não tem nada a ver com aquilo que se reporta.
Aí eu falei aquilo no grupo, falei assim, gente, vocês ouviram isso? Não tem nada a ver, tal, é fake, passei, ó. Toma, eu falei para minha amiga, que é professora, eu falei assim, olha, toma cuidado antes de você postar isso, veja o caso que aconteceu lá no Guarujá. Aí ela falou assim, olha, eu não quero nem saber se é fake news ou não, porque tudo que vem de político eu dissemino sendo fake news ou não. Foi o que ela me respondeu. Eu peguei, saí do grupo, não falei mais com ela, simples assim. Se ela é professora e pensa dessa forma, eu só lamento pelos alunos dela. Como é que uma pessoa vai falar assim, eu não quero nem saber se eu não gosto de político, então vou disseminar mesmo sendo fake news ou não? Quer dizer, numa dessa, uma senadora pode ser afrontada, ser atacada, e nem sabe por quê, né? Nem sabe por quê. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade. Acho que tem que ter um pouco, não. A gente tem que ter total responsabilidade quando a gente repassa alguma informação. E, infelizmente, isso não tem acontecido. Fica aquele pânico geral, todo mundo fica repassando tudo, sem ao menos analisar aquilo que está sendo repassado. Então, acho assim, a gente tem que bater muito nessa tecla, porque todo mundo hoje acha que é repórter, todo mundo filma e coloca as coisas sem ter a noção do que está acontecendo. Às vezes, quando eu vejo um carro correndo mais ou menos, eu fico pensando, caramba, será que aquela pessoa está correndo assim porque tem algum parente no hospital, ela está apavorada com alguma coisa, né? Enfim, não sei. A gente, às vezes, julga muito e a gente não para pensar o que pode estar ocorrendo com aquela pessoa. Então, responsabilidade é tudo na hora da gente repassar alguma informação, uma foto, um vídeo, ou o que quer que seja. Às vezes a pessoa pega uma frase que a gente fala mal colocada, brincando, e aquilo ali, até você provar que não era aquilo, aquele fato, aquele boato, ele já se consolidou como uma verdade. E até você desfazer essa situação, você pode perder a carreira, sua reputação, credibilidade, pode ser atacado por alguém, né? É o que você bem disse aí. Já pensou? O prefeito tal toma um tiro, uma facada, porque, peraí, você não gastou o dinheiro, a pessoa nem exatamente está sabendo disso. Então, é importante. Por isso que o Litoral Voto a Voto, essa oportunidade de esclarecer, da gente bater nessa tecla, com responsabilidade da informação, feito por profissionais competentes, profissionais, graduados na faculdade, formados. Não estou falando que a gente é melhor do que o outro, não, mas eu estou falando que, durante o curso, a gente tem aulas para isso, para saber o que deve falar, como deve falar, e a responsabilidade é a coisa mais importante e a nossa reputação também. Não precisa ter dedo para falar disso, porque para ser fisioterapeuta você tem que ter faculdade, para ser advogado tem que fazer faculdade, para ser enfermeiro tem que fazer faculdade, para ser qualquer profissão tem que ter a faculdade. Não é que ninguém é melhor que ninguém, é que a gente teve esse aborto da natureza de um Congresso Nacional retirar a obrigatoriedade. Isso já tem, foi em 2005, se eu não me engano, 2006, tem muitos anos já. Já estão para 15 anos, né? E que a profissão perdeu a regulamentação. Verônica Mendrona, jornalista da Data Center Brasil, queria muito agradecer sua participação, dar essa moral aqui para o seu amigo que está começando o podcast, e vez em sempre você está dando uma canja da sua imensa sabedoria e beleza também aqui na Bertioga. Obrigada. Obrigado, tá? Obrigada. Assim que eu for em Bertioga, eu aviso aí você, tá bom? Para encontrar vocês, é sempre um grande prazer estar aí com vocês, tá bom? Um grande abraço e meu desejo aí, reforço de muito sucesso, e quando precisar aqui, estarei sempre a postos. Maravilha! Essa foi mais uma entrevista do nosso podcast Litoral Voto a Voto, com episódios inéditos de segunda a sexta. Tchau, galera!